O jejum tem várias aplicabilidades e uma delas é o mecanismo de autofagia. É como a gente traduziria essa palavra para o corpo consumindo o próprio corpo. É como se fosse uma faxina. Então, sexta-feira eu vou fazer uma faxinona na minha casa. Eu vou erguer todos os móveis, vou tirar tudo do chão e vou passar pano em todos os cantinhos. Vou limpar todos os cantinhos da minha casa. Isso é uma faxina. O jejum funciona dessa maneira. Quando você não faz isso, você não arrasta todos os móveis, você não coloca em cima das mesas a cadeira para poder passar pano, fica alguns cantos sem limpar. E o jejum é como se fosse isso, como se você erguesse tudo e conseguisse limpar em todos os cantinhos. Você otimiza o processo de limpeza que deve acontecer diariamente no seu corpo. Todos os dias nós estamos produzindo lixo, que são naturais dos nossos processos metabólicos, esses pequenos lixos. Só que a gente tem que dar conta de colocar isso para fora. E a prática do jejum ajuda. É como se eu colocasse as cadeiras para cima e conseguisse varrer, limpar melhor o meu terreno biológico. Tá? O jejum tem esse benefício. Outro grande benefício do jejum é dar um tempo para o intestino. Lembra que na autoimune existe uma alteração da permeabilidade intestinal, uma desbiose, que o intestino não é só um órgão excretor que carrega as fezes para fora. Quando eu como, eu preciso digerir, absorver, assimilar, metabolizar, produzir hormônio e excretar. Então são muitas funções que o meu corpo requer para poder, quando ele está em contato com o alimento, para ele poder digerir, metabolizar, assimilar e colocar isso para fora. Aproveitar o que tem que ser aproveitado, jogar fora o que não precisa ser absorvido. Então, quando eu fico em jejum, eu dou um tempo para o meu intestino se regenerar, para o meu sistema digestivo não ter que estar trabalhando consistentemente o dia todo. Então, o jejum faz isso, ele não é simplesmente uma prática de emagrecimento, ele é uma prática de saúde, de longevidade, doenças autoimunes, câncer. A gente tem diversas aplicabilidades da prática do jejum intermitente, que vão muito além do emagrecimento. E as pessoas perguntam muito se tem contraindicações. Existem algumas contraindicações que são relativas. O que é isso? É tipo assim, depende. Então, para você que está me ouvindo aí, eu tô falando para a internet. Então, eu tô falando no aspecto geral. Não tô te tratando individualmente. Então, a prática do jejum seria contraindicado em mulheres grávidas, né? Particularmente eu não trabalho com esse público, então eu prefiro encaminhar para quem entende e trabalha. Talvez uma nutricionista aqui que trabalhe com gestante vá dizer que jejum é bom para alguma coisa, tá? Mas eu não trabalho com esse público e via de regra não é bom para esse público. Pessoas com diabetes tipo 1, apesar de ser uma doença autoimune, diabetes tipo 1, no qual os anticorpos atacaram as células beta-pancreáticas, que são as responsáveis por fabricar insulina. Então a pessoa precisa colocar a insulina de forma externa para poder colocar a glicose alimentar, o que a gente come, para dentro da célula para ser utilizado como energia, senão o açúcar do sangue fica muito alto, né? Então essas pessoas têm que fazer um jejum, poderia fazer um jejum, mas de forma muito bem orientada, individualizada, né? Aquele diabético tipo 1 que faz uma contagem de carboidratos, que já consegue ter um controle alimentar mais eficiente, não é um diabético tipo 1 que come tudo desregulado, que tem um diabetes descompensado, é uma pessoa que cuida do seu problema, e também um diabético que conhece muito bem o seu próprio corpo, né? Às vezes você fala com um diabético, ele fala, não, porque quando eu acordo com a glicemia tal, eu aplico tanto de insulina, quando eu acordo com tal, ele mesmo regula a sua dosagem, porque ele conhece o seu corpo como ninguém, tá? E aí, esse indivíduo, ele pode ser, Thales, eu vou fazer um jejum intermitente, como que você me orienta? Então, vamos fazer individualizadamente. Mas se você tá me ouvindo e tem diabetes tipo 1, tá me ouvindo aqui só na internet, quer tentar fazer amanhã, eu acho que não seria uma boa ideia, porque no seu caso você precisa de uma coisa muito especializada para você fazer. Todas as outras pessoas não tem contraindicação, gente, não tem. Isso é uma coisa natural do nosso corpo. É hoje em dia que a gente pega o carrinho, enche de comida, vai ao mercado e enche de comida, estoca na nossa despensa, no nosso congelador, em tudo quanto é parte da nossa casa. Até, não é nem muito tempo, mas até menos tempo, 70 anos atrás,
essa fartura de comida não era comum. Então isso é algo natural e totalmente evolutivo da nossa fisiologia, ficar mais tempo sem comer, tá, gente? Então isso... esses dias alguém vem comentar que a amiga teve insuficiência renal, tá fazendo hemodiálise porque fez jejum. Isso não é verdade. Isso é algo tão natural para nós, tão natural, tão evolutivo, tão normal. É lógico, eu sempre dou o exemplo do carro, tá? É como se você fosse um carro. Você comprou o seu carro Flex Power. Ele funciona a gasolina e a álcool. Você faz 5 anos que você tem ele e você só usou álcool até hoje. Ele funciona, ele só sabe o que é álcool na vida dele. Mas ele foi projetado para usar gasolina também. E se você a partir de hoje, o álcool está super caro, não vale a pena, o seu carro não está desempenhando bem a função com o álcool, você vai começar a colocar gasolina. Ele foi projetado para isso, mas ele nunca viu gasolina na vida dele, ele nunca andou por esse combustível. Então ele precisa de um tempinho, você vai colocar gasolina nele, ele precisa de um tempinho para todo o maquinário dele entender que o combustível agora mudou. Não vai mais chegar álcool, vai chegar gasolina. Ele vai funcionar, só que ele precisa de um tempinho para esse maquinário se adaptar e entender que agora é esse substrato. E quando você faz jejum, se você está acostumado a comer carboidrato constantemente, de beliscar, de fazer refeições a cada 3 em 3 horas, quando você não dá mais alimento para o seu corpo com essa consistência, ele leva um tempinho aqui para poder entender que agora não é mais carboidrato o tempo inteiro. Aí pode ser que você sinta uma dor de cabeça, um mal-estar, uma leseira, mas isso é rapidamente modificado. Seu corpo vira essa chavinha e começa a utilizar outros substratos como energia. E aí ele começa a funcionar mais à base de gordura, e gordura é uma reserva ilimitada. Você tem no seu corpo isso, para utilizar o quanto você quiser, a não ser que você seja extremamente desnutrido, tá? E aí pode ser que você pergunte, mas quem não quer emagrecer pode fazer jejum? Pode. Se beneficia do jejum. Alguém perguntou aí sobre a doença de Crohn, né? Se pode fazer jejum? Pode, deve. Você está dando um tempo para o seu intestino se regenerar, para o seu trato gastrointestinal se regenerar. Você está dando mais tempo para ele. Você não está exigindo função dele o tempo inteiro, tá? Então, com certeza é positivo, com certeza. Intestino fabrica hormônio e neurotransmissor o tempo inteiro. Dopamina, serotonina, prazer, bem-estar, felicidade. Se o intestino não tá bom, você vai ter problema com tudo isso que ele tem função de fazer. Não só de fazer cocô. O intestino não é fazer cocô. Ele é o nosso segundo cérebro, ele tem muita, muita, muita importância no nosso corpo. Infelizmente as pessoas têm essa visão, não é que infelizmente, é uma visão leiga, né? Mas cabe a nós, profissionais de saúde, um nutricionista, falar sobre intestino. E nutricionista fala muito sobre intestino o tempo inteiro. A gente só fala de intestino. Porque a gente estuda muito intestino, a gente sabe da importância do intestino para muita coisa. A gente tenta mostrar para as pessoas a importância do intestino saudável, que o intestino não é só evacuação, não é fazer cocô, tá? Então, mais ou menos um jejum de 16 horas seria um jejum ok para se fazer, um jejum razoável, né? Um jejum que dá para fazer. Né? Então, se você comeu 8 horas, hoje você jantou um pouco antes dessa live, você vai comer amanhã meio-dia. Tá? E como que faz para conseguir? Toma muita água, você vai ver. E 90% das pessoas reclamam, falam que não tomam muita água, tá? Então é um grande problema. Então, se você tá sem comida no seu estômago, você naturalmente vai conseguir ingerir mais água. E é um treino, né, gente? São questões, tudo a gente consegue treinar nessa vida. O jejum é uma coisa que a gente consegue treinar nessa vida também.